gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa sexta-feira à noite, temos 27 graus agora aqui em Natal, sensação térmica de 29 graus, bem quente, vento na casa aí dos 20 quilômetros, coisa normal aqui em Natal. Bom, e hoje chegando com esse tema como pergunta, desglobalização, porque... sei lá, tem tanta coisa acontecendo agora no mundo que a gente começa a pensar e repensar e a desconstruir alguns conceitos. Eu estava pensando nessa semana, depois dessa surpreendente vitória, misteriosa, enigmática, vitória do candidato Donald Trump nos Estados Unidos, um candidato que nem se alinha ao discurso do Partido Republicano, muito menos ao do Partido Democrata. E aí eu fiquei assim pensando para onde o mundo está indo, né? A gente viveu aí do ano passado para cá, por exemplo, um plebiscito na Escócia que podia determinar a separação da Escócia do Reino Unido e a maioria da população votou pela tradição de permanecer ligada ao Reino Unido. E aí, tempos depois, já nesse ano, nós tivemos o famoso Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, um choque para o mundo, porque não se esperava nunca essa atitude da Grã-Bretanha de fugir aos princípios da União Europeia, embora isso às vezes até se justifica pela questão geográfica. A Grã-Bretanha é uma grande ilha e tem toda essa questão de realmente não conseguir se misturar há muitos séculos com o povo europeu, mas não se esperava a vitória lá do voto para sair da União Europeia no plebiscito no Reino Unido. E aí o mundo tomou aquele impacto, aquele choque grande. Aí a gente vem andando para os outros países, aqui na América do Sul, que há um grande choque eterno entre esquerda e direita, ditadura para tudo quanto é lado. E nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, a queda de um governo dito de esquerda e a ascensão de um governo bastante identificado com os princípios de direita. E agora essa eleição do Donald Trump defendendo umas ideias completamente, bom, para a gente que está aqui de fora, completamente malucas, ideias de racismo, de xenofobia, de diminuição de minorias, as minorias serem esmagadas e por aí vai. Outras ideias loucas como abandonar acordos comerciais. A mais louca das ideias, certamente, construir um muro separando. Já tem uma cerca, é bem verdade. Mas construir um muro separando os Estados Unidos do México e ainda fazer os mexicanos pagarem pela construção desse muro. E aí eu acho que quase todo mundo foi dormir na terça pensando que a vitória de Hillary Clinton, nem tanto pelo que ela representava, e sim com suas propostas, e sim por ser, digamos assim, a anti-Trump. A gente imaginava que todo mundo iria dormir e acordar no outro dia com a notícia de que ela havia confirmado os seus votos no colégio eleitoral e seria a nova presidente dos Estados Unidos. E aí acordamos com esse impacto. Acho que todo mundo sofreu impacto. Mesmo quem gostava de Trump também não esperava e de repente ele venceu. Bom, essa questão até da eleição americana eu vou deixar até para discutir um pouco mais no podcast de amanhã, que é um podcast em inglês, normalmente eu faço para o pessoal de fora. Mas foi um choque, e ainda mais se a gente considerar que no voto popular Hillary venceu, mas não levou os votos, digamos assim, separadamente nos estados que importavam para conseguir o número de delegados e aí conseguir essa presidência. E a gente está vendo um mundo estupefato. A gente está vendo um mundo constrangido, ninguém sabe como falar, o que esperar. O próprio candidato já mudou seu discurso várias vezes durante a campanha. Já tem protesto nos Estados Unidos e o candidato já se referiu a esse protesto de duas formas diferentes. Então,
Mas o que importa aqui nesse tema, e é isso que eu pensei, é que claramente a gente vive um movimento forte, tem que ser considerado, ninguém sabe até onde ele vai, mas é claro que a gente está vivendo um movimento forte rumo a essa possível desglobalização. É um movimento contrário ao que a gente teve a partir dos anos 80, a partir de 85, até mais ou menos a metade dos anos 90, 1990, até 94, 95, 96. A gente teve um movimento muito forte no mundo, e aí é quase que uma aula de geografia aqui, em relação a essa globalização, a destruir as fronteiras dos países, aproximar os povos e claro que a gente tem esse discurso bonito de aproximar os povos e tudo, mas o intuito é sempre o dinheiro, é sempre a questão comercial, e aí a gente viu surgir muitos tratados de livre comércio, tanto envolvendo a América do Norte como a Europa, aí o surgimento primeiro da Comunidade Europeia e depois da União Europeia. Aqui, envolvendo o Brasil, a gente tem o Mercosul, a criação do Mercosul, essa área de livre trânsito. Para quem não sabe, para você circular aqui entre a Argentina e Paraguai, basta mostrar a sua identidade, ela tem que ter apenas 10 anos de expedição e você já consegue se movimentar. Então, caíram essas fronteiras, né? E isso foi sempre muito vendido como uma coisa boa, porque a gente não teria mais fronteiras comerciais, se o produto fosse bom, não importava mais de onde ele seria produzido, ele seria vendido no mundo todo. O emprego, às vezes, da empresa americana seria gerado aqui no Brasil, lá na Índia. E é mais ou menos o que nós temos mesmo hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê agora, depois de toda essa revolução que trouxe, e talvez tenha sido estimulada ou tenha estimulado um movimento de feedback, talvez uma retroalimentação, essa revolução maior que eu considero desse tempo todo, dessa globalização, que é a revolução da informação. Essa tal de internet, né, mudou como a gente vê o mundo. Quem assim, é da minha geração e tem uma memória boa como eu tenho, certamente deve se lembrar, ou já acha muito distante também, o quanto era difícil, às vezes, você fazer uma ligação. Nem todo mundo tinha condição de ter um telefone em casa e fazer uma ligação local era caro, um interurbano para Parnamirim, imagine. Já seria mais caro você fazer um interurbano para São Paulo, você ligar para outro país, então era quase que você gastar o seu salário todinho com a conta telefônica. E as coisas foram mudando muito rápido, de repente todo mundo teve acesso à telefonia, de repente chegou a internet e a telefonia também está mudando. Hoje as pessoas têm telefone, já não usam mais nem para ligar, usam o telefone para passar a mensagem com os dedos, né? Também falam com o telefone, gravando a sua mensagem. Então, você está nos Estados Unidos, pega uma rede Wi-Fi, manda a sua mensagem de graça, não gasta mais com ligação. Em qualquer lugar do mundo, estou usando aqui o exemplo dos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Então, essa revolução da informação, que hoje a gente tem essas redes sociais que mudaram também totalmente a estrutura. Quem não lembra, a internet no começo era por internet de escada, de repente chegou a banda larga. Hoje a gente já tem o Wi-Fi, que é um sinal livre em quase todo lugar. A gente já acha chato quando chega em algum lugar e não tem esse sinal livre. E rede social, a gente se comunica às vezes com gente que não via há muito tempo, né? Consegue entrar lá numa rede social e achar as pessoas, passar a seguir aquelas pessoas. Então, a gente viveu uma revolução, estamos vivendo aí uma revolução muito grande da informação. Isso talvez seja a característica mais forte da globalização. E agora a gente parece que vive um movimento contrário. As pessoas têm inclusive utilizado dessa arma que é a internet para expandir os seus conceitos, né? Levar a sua mensagem retrógrada, digamos assim, para várias partes do mundo, e isso tem encontrado um certo eco. A gente viu aí aquela revolução do mundo árabe, que parecia uma coisa muito legal, a população depondo ditadores, etc., mas a realidade é que esses governos que foram depostos para a banda do mundo árabe foram depostos em nome de governos ainda mais duros, ainda mais rígidos. Então, há um movimento claro sendo enxergado depois de todo esse movimento da globalização
que trouxe um sopro de esquerda aí para o mundo, uma esquerda meio, vamos dizer assim, meio fajuta, porque também não existe isso, né? Essa utopia dos conceitos de direita e de esquerda, que existe um mundo ideal de esquerda, um mundo ideal de direita, eles nunca serão aplicados totalmente na prática, porque as pessoas entendem isso como bem entendem mesmo, como bem querem, é igual religião, que tem lá os seus princípios, mas cada um interpreta como bem entende. E aí a gente tem vivido agora essa onda, então, vamos chamar assim, de direita, uma oposição ao que viveu a esquerda, uma onda forte de preconceito, de quebrar as liberdades individuais, da religião se impor sobre o modo de vida das pessoas. E temos o terrorismo, que talvez seja o principal veículo para esse tipo de coisa. Está aí o famoso Estado Islâmico, o ISIS, que primeiro se intitula Estado, depois Islâmico, porque faz uma interpretação totalmente tosca lá do islamismo e coloca a religião como pano de fundo de suas ideias loucas para tentar ganhar poços de petróleo. No fim das contas, minha gente, é tudo sobre dinheiro que se discute. Não tem nada de Deus, de Alá, de não sei o que, não sei o que lá. Não tem nada disso. A questão é dinheiro. E é mais ou menos isso que tem se vivido no mundo. Como o mundo tem vivido essa crise que começou lá em 2008, vai se expandindo, ora tá para a banda da Ásia, ora tá nos Estados Unidos, ora chega aqui para a América Latina. Aliás, na América Latina chegou e se instalou mesmo com força. Vai ser difícil de sair. E vai rodando o mundo, né? Nessa leva. O mundo não conseguiu ainda se recuperar dessa crise. A gente não vê mais um ritmo de crescimento global brilhante, como se via antes, né? Que pudesse compensar qualquer coisa. Então, no fim das contas, é a economia, como dizia lá o James Carville na campanha de Bill Clinton, lá em 1993, eu acho, 92, 93, It's the economy, stupid, né? Que é a economia estúpida. Não adianta você discutir mais nada, o que importa é a economia. Se ela estiver bem, tá tudo bem. Se ela estiver mal, tá tudo mal. E é mais ou menos isso que a gente tem visto no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Às vezes o pessoal quer enxergar como... tirou o governo de Dilma porque era um governo de esquerda. Se fosse um governo de direita também, e a gente tivesse vivendo essa crise que está vivendo, seria varrido também do mapa, porque no fim das coisas as pessoas não se importam muito com essa história de direita, de esquerda. A maioria das pessoas não se importa. Elas querem saber se o dinheiro que elas estão recebendo está dando para comprar as coisas, se está dando para garantir saúde, se está dando para garantir educação, se está dando para manter o padrão de vida. Isso tanto do mais pobre ao mais rico, a preocupação é a mesma. Então, a gente tem vivido esse movimento muito forte aí que parece ser de desglobalização, daí a pergunta desse podcast, porque o que tem se visto é o mundo, esse mundo exemplar, digamos assim, do capitalismo, tão bem representado pelo Reino Unido como pelos Estados Unidos, de repente rumar na direção de um protecionismo, de acabar com os acordos comerciais, de criar fronteiras comerciais, criar fronteiras financeiras, né? Impedir que o dinheiro se movimente daqui para lá, de lá para cá. Principalmente criar fronteiras sociais, né? Se fechar realmente, fechar o país, esses países se fecharem em relação ao mundo, não aceitarem imigrantes e essa movimentação de imigrantes no mundo agora, principalmente por causa dessa guerra horrorosa que se vive no mundo árabe, que não tem fim, tem causado esse abalo todo, porque as pessoas começam a enxergar que se a situação tá ruim é porque o imigrante e tal chegou e tomou meu emprego, tá ganhando menos para fazer a mesma coisa, tá tirando a comida do meu prato. Então, a gente tem vivido fortemente esse movimento de desglobalização e eu não sei até que ponto isso vai, eu não sei até que ponto isso é uma fase ou se de fato a gente está arrumando aí para o fim da globalização como nós a conhecemos. Posso arranjar aqui um monte de justificação filosófica para tudo quanto é lado. Quando a gente atua no direito, eu até me lembro de um professor que dizia uma piada bem interessante, que ele dizia assim, que um cliente chegou para um advogado no escritório, e quando ele ia começar a falar,
o advogado disse, não, o senhor espera um instante. Tá vendo essa estante aqui atrás, cheia de livros e tudo? Da metade para lá eu tenho jurisprudência a favor e da metade para cá eu tenho jurisprudência contra. Quer dizer, não importa o que é que a pessoa quer, o que importa é que há opinião para tudo quanto é lado, para defender ou para atacar. Então, filosoficamente a gente tem várias coisas que podem mostrar um caminho nisso. Marx já dizia, por exemplo, lá atrás que a história só se repete como farsa. É mais ou menos o que a gente está vivendo agora. Essa volta a conceitos de o meu país, minha pátria, né? Os meus nacionais são melhores que os outros, uma supremacia branca, as minorias têm que ser sufocadas. Esse discurso, ele não se expandiu ainda a ponto de se tornar majoritário, mas ele está conseguindo entrar aí num vácuo de poder, digamos assim, que está sendo deixado, porque como as pessoas estão vivendo essa crise aí econômica que parece difícil de passar, o interesse pela política cai muito, né? E a gente tem visto esse movimento forte desde 2014, por exemplo, aquela grande divisão entre Aécio e Dilma, que no fim a gente viu muita gente não votar nenhum nem no outro. Foram muitos votos brancos, muitos votos nulos, muitas abstenções. E a gente vê uma presidente do Brasil, por exemplo, ser eleita com 54 milhões de votos. Assusta no universo de um país de 190 milhões de pessoas, você ter essa quantidade de votos. E de lá para cá a gente tem visto a coisa piorar. Aliás, aqui em Natal a coisa já é mais antiga, porque desde a eleição de Micarla, por exemplo, que parece que as pessoas têm procurado essa figura do político que não é político, daquele neófito na coisa, gente que parece que não está ainda impregnado pelo discurso burocrático do político, que no fim das contas parece que só se interessa mesmo com a sua própria corrupção, como é que vai desviar mais dinheiro e não está nem aí para o povo. Essa é a impressão que se tem. Então, as pessoas têm buscado muito esses candidatos que não seguem o protocolo, digamos assim. Tivemos um exemplo disso nessa eleição atual no Brasil. Por exemplo, aqui em Natal, o candidato que venceu já era o prefeito, muito por medo dessa mudança. As pessoas não queriam mais mudar porque já tinham tido uma experiência ruim, que deve ser o que vai acontecer agora nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu no Brasil e deve se repetir. Não sei quem mais vai conseguir desses neófitos aí fazer um bom governo, mas a gente tem, por exemplo, em São Paulo, um candidato que é a negação da política também, que venceu, e venceu logo no primeiro turno. Tivemos em Belo Horizonte a mesma situação, um candidato negação de política, um cara envolvido com futebol, nada a ver com política. E então as pessoas têm procurado essa saída, uma válvula de escape, e não importa qual é o tipo de discurso. Às vezes esses candidatos mais identificados com ideias à direita, eles terminam tendo coragem de dizer coisas que um político tradicional não diria. E isso termina atraindo esse voto. Pelo menos é assim que eu enxergo. Não acredito realmente nesse movimento forte de direita, como nunca acreditei no movimento forte de esquerda. Essas tendências, elas continuam sendo minorias. O forte em todo canto é o centro mesmo. Não tem jeito que hora pende para cá, hora pende para lá. Então, o que eu vejo é muito isso. Acho que essa direita que vem surgindo agora, que foi o caso da esquerda há uns 12, 14, 15, 20 anos, vem surgindo muito mais no vácuo do discurso, né? Como as coisas não estão dando certo, às vezes aí você se sente representado por um candidato que é louco o suficiente para chegar e dizer uma coisa dessa, como o Donald Trump disse, que vai construir um muro lá entre os Estados Unidos e o México e vai fazer os mexicanos pagarem pelo muro. Então, isso soa, às vezes, para aquele americano que está lá sem emprego, ou que viu o seu nível de vida cair, como, finalmente alguém vai fazer alguma coisa por a gente, né? Alguém vai mudar essa realidade, teve coragem de dizer. Então, essa história do politicamente correto parece que está caindo com força no mundo. É uma das grandes características dessa desglobalização. Esses candidatos que falam coisas que normalmente não seriam ditas,
candidatos que não se preocupam com o politicamente correto, não se preocupam em ter um discurso polido, não se preocupam em não ferir suscetibilidades. Então, é uma força, mas eu acredito que é muito mais retórica e que isso é uma fase, não representa de fato um movimento forte em direção à direita, mas a globalização, sim, essa vai passar por um teste muito forte agora, porque dois grandes baluartes aí do capitalismo, desse mundo sem fronteiras para dinheiro, para comércio, e mesmo sem fronteiras sociais, como eram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, hoje a gente já tem um movimento forte cobrando protecionismo, cobrando que não se aceite mais imigrantes em virtude do terrorismo, que parece que não encontra freios. E talvez seja isso. A gente avançou tanto na questão dos direitos humanos, de garantir as liberdades do indivíduo frente ao Estado. E eu acho que essa coisa se agigantou de uma forma muito rápida e não se preparou o mundo não se preparou para uma situação dessa, para aquelas pessoas que querem viver à margem disso, como é o caso dos terroristas, que não respeitam absolutamente nada. E aí parece dar até aquela sensação, a gente vê muito isso ser dito, por exemplo, quando a gente tem um assalto aqui, né? O cidadão de bem está preso em casa e quem está solto é o bandido. A lei só existe para favorecer e privilegiar os bandidos. Então, eu acho que tem muito a ver, sim, com isso, com essa sensação de insegurança, com esse vácuo de discurso nessa questão financeira, comercial, essa crise mundial que aí está e que ninguém consegue dar um passo decisivo para resolver ou para apontar um caminho, mas até que ponto isso vai resultar, de fato, numa desglobalização, numa volta ao passado de países fechados, indústria nacional altamente protegida dos produtos externos, uma péssima lembrança para quem é brasileiro, né? Os carros não tinham a menor condição, eram carros ruins. Todos os nossos produtos, computadores eram inexistentes no Brasil. A internet demorou a chegar no Brasil em virtude disso. A telefonia brasileira era uma piada em virtude disso. Então, a gente não pode achar ruim concorrência, competição, abrir mercado, nada disso, né? Lógico que tudo dentro de um limite da razoabilidade, mas esse movimento de protecionismo eu vejo como uma coisa muito ruim para a população em geral. E quem acha hoje que defender esse tipo de coisa vai resolver a crise financeira, corre o risco aí de dar um tiro muito grande no pé. Mas é isso, é o que eu acho, né, que nós estamos enfrentando esse grande desafio, teremos esse grande desafio pela frente. O Donald Trump aí terá o grande desafio de ficar entre a cruz e a caldeirinha, né? A cruz e a espada ele vai ficar, porque ou ele faz essas ideias loucas dele que devem afundar o país e devem levar o comércio mundial junto. Vamos viver uma situação muito difícil se isso ocorrer. Ou ele vai passar pelo risco do estelionato eleitoral, que a gente já viu aqui no Brasil, não deu muito certo. Dilma não conseguiu nem terminar seu governo. E muito provavelmente Donald Trump talvez caminhe nessa direção. Não se sabe ainda, vamos começar a saber a partir de 20 de janeiro. Mas o recado desse crescimento aí no vácuo é preciso que esses políticos tradicionais parem um pouquinho, pensem um pouquinho, porque vai varrer muita gente aí do mapa e o mundo pode entrar num buraco muito maior do que está hoje e ser muito difícil de sair, porque não está fácil não, né? A gente já tem que lidar com o terrorismo, ainda tem que lidar com esse discurso protecionista, esse discurso de xenofobia, esse discurso que quer separar todo mundo porque tem um país melhor, uma raça melhor. Esse tipo de discurso não dá, realmente é uma coisa muito perigosa para se ver na época que vivemos. Nesse momento, eu até me lembro de uma professora que eu tive na faculdade, que ela era católica, ela dizia, olha, eu sou católica, mas tem umas horas que eu começo a achar que o espiritismo é que diz a verdade mesmo, porque a gente vê uma geração muito avançada, progressista, vê avanços em direção a muita coisa,
E, de repente, a geração seguinte, que se espera que fosse tão progressista ou até mais progressista do que a anterior, vem num conservadorismo que beira gente reacionária, né? Beira a querer voltar mesmo ao passado. E ela achava que isso era a comprovação de que existe a reencarnação, porque essas pessoas já teriam vivido, morreram e estavam de volta querendo trazer o mundo em que elas tinham vivido de volta. Então, mas isso é muito fruto, eu acho que quem já estudou filosofia deve se lembrar, principalmente direito, a gente vê muito isso, a tal da dialética hegeliana, que o mundo está sempre nessa de uma tese, aí surge uma antítese para se opor àquela tese, e é do embate dessas duas que a gente vai viver uma nova realidade, uma nova síntese. Vivemos isso, faz tempos que estamos vivendo isso, desde que esse discurso de esquerda ganhou muita força, muito rápido, também se recrudesceu aí o movimento contrário. E agora a gente está no meio termo, aguardando uma nova síntese para ver se a gente caminha num período mais de calmaria, mas globalização pelo menos está ameaçada, mas eu acho que não tem mais como voltar atrás como esse povo quer. Talvez a gente tenha uma nova realidade, uma rearrumação, mas nada como realmente derrubar e voltar a viver como a gente vivia nos anos 60 e 70. Pelo amor de Deus, não dá. Bom, minha gente, é tudo isso por hoje. Vou adorar receber os comentários de vocês aí pelo blog a respeito desse tema, que eu não tenho aqui nenhum caráter didático, pedagógico, é só opinião mesmo, baseada no que vejo, no que li, não tem nenhuma. Posso até ter falado um monte de besteira para quem estuda mesmo isso, mas eu gostaria muito de manter essa discussão. Quem quiser se habilitar a mandar sua opinião, vou gostar muito lá pelo blog, ou mesmo pelo Twitter, pelo Facebook, para a gente manter esse papo. Amanhã vamos bater um pouco mais de papo, já estou até adiantando o assunto, que será Donald Trump, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, né, com o bate-papo em inglês, às 11h30 da manhã. E no domingo, às 10 horas, vamos falar de futebol, especialmente o futebol daqui de Natal, né, de América, de ABC, que tem novidades aí na semana. Mas eu já deixo um bom fim de semana a todos. Aproveito para lembrar aí a programação de quem gosta de ver esses fenômenos naturais. Hoje a gente vive tanto em internet, tanto em celular, que termina deixando passar a vida. Todo mundo aí apontando uma super lua na segunda-feira, véspera de feriado. Então, acho que vale a pena um programinha bem baratinho, né? O início da noite, você ou vai para a praia ou mesmo vai para a porta de casa, olha para o céu e vê uma lua bem diferente. Dizem que vai estar bem brilhosa porque ela vai estar bem perto da Terra. Então, vale a pena acompanhar. Bom fim de semana a todos e até lá!